a não jogar fora essa oportunidade, mas nós, ó Pai, voltarmos ao Senhor, qualquer que seja, alguma atitude que nós devemos tomar diante do Senhor, em tudo nós devemos voltar ao Senhor Jesus, para se perguntar, Senhor, em oração, aqueles que nos faz mal, Jesus queremos enganar, ó Jesus, o Senhor ali nos ensina, para que nós venhamos apresentar ao Senhor, e o Senhor ali, ó Pai, é quem dará o crescimento, mas necessário é, nós, ó Pai, a maior pregação é Jesus, é ali, ó valoroso testemunho, a qual está diante do Senhor, é Jesus, ó Pai, não se influenciando com as coisas dessa terra, não com a mentira, não com jogos, ó Jesus, não com a vaidade, não colocando nossos olhos em coisas más, a qual nós reclamamos, Jesus, perdoa o nosso pensamento, perdoa o nosso olhar, Jesus, do nosso palavra, toda palavra ansiosa, não nos deixe, Jesus, ó Pai, aplicais ali, Jesus, de qualquer maneira, nos desperta, nos quebra, nos faz de novo, mas não nos deixe assim, não, Senhor, aplicar, Senhor, na tua bola, sem saber qual caminho e direção seguir, a qual por isso o Senhor nos ensina, para que nós não devemos deixar de vir à tua casa, porque aqui, Jesus, ó Pai, é de hospital, aqueles que estão enfermos, não és, ó Pai, a qual os teus servos estão, não, mas estão buscando por aqueles que estão enfermos espiritual, ou até mesmo enfermos fisicamente. Jesus, confirma, Senhor, a oração e a cura, a libertação para aqueles que estão presos no pecado. Jesus, visita os UTIs, Senhor, nos hospitais e dá o livramento, salva essas almas, restaura, Senhor, a saúde para a vida testificar e glorificar que o Senhor vive e reina para todo sempre. Fica conosco e continue, Senhor, operando em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do nosso Senhor Jesus, hein? Amém, igreja do Senhor. Que maravilha, mais uma vez estamos aqui, né? Na casa do Senhor, né? Hoje o Senhor falou lindo com a serva dele pela manhã, mas Jesus confirmou aqui agora, me pôs aqui nesse altar. Desta forma, tem que ser, tudo aquilo que o Pai fala conosco, né, tem que ser confirmado. Amém, igreja do Senhor? A palavra do Senhor para meditação da obra do Senhor. Coloca-se de pé. No Salmos 1. Bem-aventurados os varões que não andam no segundo conselho do ímpio, nem se detenha nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada juntos aos ribeiros das águas, qual dá o seu fruto e nem estação própria, cujas folhas e nem caem, tudo enquanto fizer prosperar. Não são assim o ímpio, mas são como um moinho que o vento espalha, pelo que o ímpio não subestiram o juízo e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. É verdade, podemos tentar, glória a Deus, em muita vigilância, né, igreja? Porque a palavra do Senhor fala para nós vigiar quando nós estiver diante e na frente do ímpio, né? Muitas vezes nós temos que fechar nossa boca, ficar calado, né? Então, como diz, a gente vê o que é o caminho do ímpio e do justo, né? Glória a Deus, aleluia. A serva do Senhor vai nos louvores que ela ama muito, enquanto eu estava na igreja, Deus de amor, amém? Que a igreja nos ajude, amém, igreja do Senhor? Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que
Ele nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. O Evangelho Ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão na vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão na vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, bate palmas, 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 bate palmas pra Jesus, hein? Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz, hein? Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo o coração, Ele quer entrar. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando. Glória a Deus, aleluia. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio e confia no Senhor. Não se desanime, toma sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus, aleluia, dá glória a Deus. Ei, Deus maravilhoso, papai. O meu coração está alegre, por isso eu canto como filho de Abraão. Só entra na cidade santa quem quiser, asas da humilhação. Só entra na cidade santa quem quiser, asas da humilhação. A nossa igreja cresce nessa grande nação, pregando a Jesus a mensagem de salvação, curando o enfermo com excelso e luz, expelindo os demônios em nome de Jesus, em nome de Jesus, enfrentando a maré. A nossa igreja cresce, marchando pela fé. A nossa igreja cresce nessa grande peleja. Não falta nenhum dos dons para a nossa igreja, se não maravilha como nunca visto está nosso meio. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, amém, igreja do Senhor. A oportunidade ela se encontra aberta para aquele irmão, aquela irmã que venha testemunhar, contar sua bênção, para aumentar a fé da igreja do Senhor, para quem está esperando a sua bênção no Senhor, a sua vitória, ou cantar um louvor para Jesus com muito amor, muita dedicação ao Senhor, amém? A porta se encontra aberta, aleluia. Vamos receber nossa irmãzinha aqui, amém? Com as palmas bem avivadas para Jesus. Glória a Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 171 para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje eu sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Quero pecador gozar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Uma salva de palmas para Jesus. Glória, vamos receber os irmãos aqui, as palmas para Jesus. Eu não sei o nome dele, mas Jesus. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem almas para salvar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem almas para ganhar. Glória a Deus. Quero convidar minha esposa. Vamos louvar a Deus com o hino 310 da harpa cristã. Pedimos ajuda a toda a igreja. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de loucura, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória.
olhando para o mundo aonde eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me leva. Somente seguirei aonde eu vou, aonde eu vou, para entrar no céu, na divina mansão, tenho gosto muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo aonde eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a quem celebrará os santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará. Um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo aonde eu vou. E se a Jesus na frente me levar. Ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele será Deus. Não olhando para o mundo aonde eu vou. Mais palmas Glória a Deus, hein? Glória ao Pai, glória ao Filho e do Espírito Santo. Vamos receber o irmão aqui, amém? Igreja do Senhor, com as palmas. Pai do Senhor, igreja! Vamos louvar o Senhor Jesus cantando o hino de número 432. O 432, ele é uma oração. Você pode cantar ele orando. O Beto está me ajudando aqui, que ele está pertinho do 433. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim.
Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje venho me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, né, igreja do Senhor? Nós temos que estar consagrados ao Pai também. Aleluia. Vamos receber a irmã Roberta aqui, com as palmas bem abertas. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja que eu faço, Senhor. Mostrei louvando louvor de números da profissão. Estarei convidando a evangelista Adriana para estar louvando comigo, amém? Vamos receber a serva do Senhor com mais força para Jesus, igreja. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Números. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem do selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois desde sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem do selar. Espírito divino, do Pai a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus
consagro em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Agradecemos a oportunidade, mais palmas para o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que estão em campanha, vem à frente. Vamos apresentar a sua campanha ao Senhor, porque campanha, através das campanhas que nós recebemos a nossa vitória, a nossa bênção, recebemos milagre do Senhor. Vem à frente, vamos pôr-se de joelho. Vocês estão pondo de olho na frente do Senhor, do altar do Senhor, não da serva dele, aleluia, porque ninguém conhece os problemas de ninguém, mas Jesus conhece a tua causa, seu levantar, o seu deitar, seu amanhecer. É Jesus que conhece. Maravilhoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. Aqui, Senhor, está o tema dessa campanha, Pai, da tua igreja que está nessa campanha, Senhor, te humilhando, ó Pai, clamando diante da tua face, da tua presença, colocando os seus problemas nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha, papai, a providência do Senhor, que o Senhor, meu Deus, hein, se for na vida conjugal, sentimental, na vida física, financeira, vem entrar com providência, Pai, vem ajudar a tua igreja, Senhor, Pai da glória, a preocupação de muitos, Senhor, venha, Pai, entrar com providência, vem ajudar a tua igreja a caminhar, Senhor, Pai da verdade, nessa campanha, até chegar ao final, Senhor, que o Senhor, meu Deus, vem operar maravilha, vem curar maravilha, Senhor, fazer os seus milagres, Senhor, vem visitar a vida de cada um, Pai, na vida financeira, meu Deus, meu Pai, tu és nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor, é o Senhor que sustenta as suas ovelhas, é o Senhor que cuida das suas ovelhas, Senhor. Aqui está essa campanha na tua presença, ó Pai. Venha abençoar a tua igreja, venha abençoar cada um, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Eu vou orar para entregar para o pregador, já está vencendo aqui, né? Não sei quem vai trazer a palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o irmão com as palmas, bem avivado para Jesus, aleluia. Se a igreja do Senhor soubesse, eu fui revelada com essas palmas. O Senhor disse, eu não batia palma na casa do Senhor, mas um dia o Senhor mandou um recado para mim, falando assim, que Ele se alegra muito com as palmas. Então nós temos que entender aquilo que agrada o coração do Senhor. Glorifica o Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Essa palma é para o Senhor, amém? Quanto nós está tendo essa oportunidade, está na casa do Senhor, glorificar o Senhor, dar glória, cantar louvores, né? Nós temos que aproveitar daqui mais uns tempos pela frente. Nós não sabemos que maneira que nós vamos estar, talvez nem vir à casa do Senhor, né? Vai ficar difícil até para nós sair na rua com a Bíblia na mão, não é verdade? Quanto mais o tempo da vida do Senhor vai chegando, mais vai ficando difícil para nós que serve a Deus, amém? Então, o Senhor mandou eu bater palmas para Ele, porque Ele se alegra muito com as palmas. Por isso que essa serva do Senhor, ela nunca deixou de glorificar o Senhor com as palmas, amém? Igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço pela essa oportunidade, por estar aqui, porque hoje pela manhã o Senhor estava orando e o Senhor falava, filha, naquele lugar, faz mais a minha obra e prega a minha palavra. Quando eu chego aqui, o Senhor usou o irmão para me fazer a primeira parte do louvor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, saúde, amada igreja, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, nosso irmão Antônio, ele está aí. O que acontece? Nosso irmão Antônio, ele está enfermo.
quando nós for orar, vamos orar pelo nosso irmão Antônio? Peço que a igreja abra vossas Bíblias em 1 João, capítulo 3, versos 8 e versos 10. Os filhos de Deus, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Grande Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem encontrou, glorifique a Deus. E quem não encontrou, diga: espere por mim. Glória a Deus. Então já podemos ler, igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espera todo mundo encontrar. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versos 8 e 10. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Então vamos ler, igreja. 8 e 10. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versos 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, a Tua palavra nesta noite, meu Deus do céu. Usa a minha fraca pessoa, Senhor Deus meu. Vai repreendendo agora, Senhor Jesus, o medo, a timidez, a covardia, meu Deus do céu. Coloca, Jesus, Tuas palavras, Senhor amado, na minha boca, com eloquência, com sabedoria, porque grande e tremendo é o Senhor. Venha ministrar, Jesus, em nossos corações, ó Pai, Tua palavra. Visita agora, Senhor amado, o nosso pastor Antônio, Jesus, da saúde do Teu servo, meu Deus do céu, pelo Teu nome, pelo Teu sangue, Jesus, amém. Exalte o Senhor com as palmas, a igreja pode se assentar. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Deus só nos dá livramento. Não sei se foi ontem ou se foi ontem. Glória a Deus. O que acontece? Uma cidadã lá no serviço, o patrão lá, o que acontece? Colocou ela para pegar algo muito grande para trabalhar na seção dela. E era muito alto para ela. E ela é baixinha, pequenininha. Eu acho que é mais ou menos assim. Mas tá bom. E aí ela me pediu para mim subir lá, para mim colocar a escada. Quando eu coloquei a escada derrapou comigo. E eu passei no meio do buraco da escada. O negócio foi tão feio lá. Se não fosse Jesus, igreja, o negócio estava mais feio ainda. Porque Jesus, Ele é bom demais. Então vamos aqui direto à palavra. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, igreja, são aqueles que andam na verdade. São aqueles que deixou o mundo e santifica o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, para poder morar numa terra prometida. Que terra é essa? É a Nova Jerusalém, uma terra que Deus prometeu para os seus, para um povo eleito, para um povo separado, porque o povo onde Jesus está, o povo de Deus está. A Bíblia diz que Satanás veio senão a matar, roubar e a destruir. E Satanás hoje tem destruído as famílias. Satanás hoje tem destruído os lares. Satanás hoje tem destruído as igrejas. Caim deu lugar para Satanás. Satanás colocou lá inveja, ciúme. E o que ele fez? Matou o seu irmão. E hoje dentro da igreja tem muitos irmãos, um matando o outro, a irmã matando a outra. E aqui nessa palavra, chega a dizer que aquele que mata o seu irmão, ele é homicida. E os homicidas não herdarão o reino dos céus. Quem é de Deus, é de Deus. Quem é do diabo, é do diabo. Muitas das vezes nós pecamos
nos arrependemos e Deus nos perdoa. Mas Deus conhece o coração de cada um. Se alguém chegar em você e pedir perdão, e você dizer que perdoou, e o seu coração ainda está cheio de mágoa, tem que fazer campanha, tem que fazer jejum e orar. Fazer jejum, orar e buscar a Deus. Para que Deus venha ter misericórdia. Para que Deus venha tirar a mágoa. Porque aquele que tem mágoa, a irmã tem mágoa da outra, não vai para o céu. Da mesma maneira o irmão. E cada dia nós temos que nos dedicar à obra de Deus. A cada dia nós temos que nos dedicar para Jesus. Fazer a obra dele, evangelizar. O que nós poder fazer, nós fazer para Jesus. Se nós não poder fazer, Deus sabe. Porque Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus mandou ali Jesus 70 discípulos para ir evangelizar, para ganhar as almas. E foi de 2 em 2. E o que acontece? E lá eles voltaram alegres: Senhor, em teu nome os enfermos são curados, os espíritos imundos são expulsos. E Jesus falou para eles: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não vos alegreis por expulsar demônios, por os enfermos ser curados, mas alegrai antes pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Tem muito crente hoje que só pensa nos bens materiais, mas não estão pensando na salvação. Não estão pensando mais que o teu nome está escrito no livro da vida. Quantos irmãos e irmãs começaram no primeiro amor, quando aceitou Jesus, era oração, era jejum, e com o tempo foi se esfriando e se entregou ao pecado. Muitos já não oram mais. É só 5 minutos, ora lá o Pai Nosso lá e vai dormir. Muitos lê somente o Salmo 91 lá e vai dormir. A oração é quando nós nos derramamos diante de Deus, falamos com o Pai, nos ajoelhamos se nós puder, mas depender da situação que Deus sabe de cada um de nós. Deus sabe de tudo. Se o irmão pode ajoelhar ou se não pode. Um dia um cidadão pegou, foi julgar o outro, falou: mas o irmão lá ele nem ajoelha para orar. Aí o irmão pegou e falou para ele bem assim: não, irmão, é porque ele sofreu um acidente de moto, aí ele tem pino no joelho, tem pino na perna. Então nós não devemos julgar ninguém, porque a Bíblia diz que aquele que julga será julgado. Nenhum de nós aqui é juiz para julgar os outros, mas nós somos servos de Deus, filhos de Deus, uns para entender os outros. Primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, e assim vai. E o segundo mandamento é que nós temos que amar os nossos irmãos, amar uns aos outros. Assim como Cristo ama a igreja, nós temos que amar uns aos outros. Da mesma maneira, é assim que Jesus nos ensina. Jesus veio, pregou o amor. Muitos aí só pregam o amor, mas esquece que Jesus também pregou o inferno e o céu. Jesus falou muitas vezes para os fariseus foi do inferno. Muitos pregadores dizem que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus ele evangelizava, pregava, anunciava o reino de Deus para que as almas viessem se converter, mas muitos endureciam o seu coração, não aceitaram Jesus. O que Jesus fez? Só fez sinais, prodígios, maravilhas, cadeirantes ali andaram, aqueles que estavam ali acamados, Jesus curou leprosos. E o que acontece? O povo ainda crucificou Jesus, o povo ainda matou Jesus ainda por inveja dos fariseus, por maldade. E nos dias de hoje tem gente matando Jesus ainda. Tem gente crucificando o Rei Jesus até hoje, trocando Jesus pela televisão, trocando Jesus pelo seu WhatsApp, trocando Jesus pelo adultério. O irmão namorador não vai entrar no céu, não. O irmão que anda de qualquer maneira, o irmão
que na igreja ele é uma bênção de Deus, está bem composto, mas quando ele chega na casa dele, ele anda peladão, sai na frente dos teus filhos, das tuas filhas, só de toalha. Jesus está vendo. Aí às vezes o pai e a mãe até ameaçam: se você falar para o pastor, eu vou te dar um cacete. É dessa maneira que vai. Mas Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Deus vê todas as coisas. Deus contempla os bons e os maus. Deus abençoa a todos. Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Deus, ele corrige, açoita todos quanto ele ama. Se eu errar, Jesus vai me corrigir para que eu venha me consertar. Se eu fazer alguma coisa de errado, da mesma maneira, Jesus vai me corrigir. Jesus vai corrigir cada um de nós se nós errar. Mas tem que ser igual Davi: pecou, se arrepende, se humilha de coração, e Deus vai perdoar. Agora, tem um crente Saul dentro da igreja, ele vai lá, pede perdão, mas o seu coração ainda está magoado, o seu coração ainda está cheio de rancor. Deus não se agradou de Saul por causa disso aí, por causa da mágoa, por causa do rancor, porque ele não era um homem reto diante de Deus, porque ele não era um rei segundo o coração de Deus. Porque uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa que pensa só nas coisas celestiais, nas coisas dos céus. Hoje em dia a gente vê que as pessoas só estão preocupadas com o carro, com a moto, em ganhar dinheiro, mas não estão mais preocupados com a salvação e nem com Jesus. Muitas das vezes a gente vai falar de Jesus para alguém do nosso trabalho nas ruas, a pessoa até escuta, fala que vai na igreja e de repente some, não vai para a igreja nada. Mas se você falar que tem revelação na igreja, que tem profecia, a igreja enche, vem muita gente. Mas se chegar aqui na igreja de sã doutrina, e bem num dia que um irmão, que uma irmã abençoado por Deus estiver apregoando a doutrina, pegar e Deus tomar na repreensão, ou até mesmo aquela pessoa não tiver nenhuma revelação para ela, nenhuma profecia, ela nem volta mais na igreja, porque ela está atrás de revelação, ela está atrás de profecia, ela não está atrás de Jesus. O povo naquela época, Jesus multiplicou os pães, e o que aconteceu? O povo queria fazer de Jesus rei, porque Jesus multiplicou os pães. Aí o povo estava lá interessado só nas coisas de comer, só nos bens materiais. Mas Jesus falava da salvação, entrava pelo ouvido do povo e saía no outro. É igual os ouvintes esquecidos. Ouve a palavra de Deus e é semelhante àquele homem, àquela mulher que vai diante do espelho, contempla a sua beleza: nossa, eu sou bonito demais. E de repente sai e esquece. Da mesma maneira são muitas pessoas. Ouve a palavra de Deus e esquece. Muitas das vezes, muitos de nós vêm para a casa de Deus, ouvem a doutrina que nós temos que orar mais, que nós temos que jejuar mais, e muitas das vezes, muitos de nós esquecem do que foi apregoado. Esquece e não ora, não jejum e fica da mesma maneira. E sempre o nosso Rei Jesus está sempre falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, e tem crente que ainda permanece nesse mesmo erro. A Bíblia diz também que se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, ele está em pecado. Se eu piso no pé do meu irmão para o fazer mal, estou em pecado diante de Deus. O que eu tenho que fazer é pedir perdão para ele, me consertar, pedir perdão a Deus e ficar firme com Jesus. Porque muitos, na hora da repreensão, a primeira coisa que pensam em sair da igreja é ir lá para o mundão de pecado. Ah, eu não casei e vou para o mundo. Não faz isso não. Depois lá no mundo, lá você morre lá e você vai para os infernos e lá você vai sofrer. Porque o importante para o casado, para o solteiro, seja para quem for, é Jesus. É Jesus, é Jesus e é Jesus. Quem está no mundo só pensa em pecar, em pecar, em pecar. Mas quem está na casa de Deus
busca primeiramente o reino dos céus, a tua justiça. E as demais coisas Deus faz, se Ele quiser, se Ele querer. Muitas das vezes o irmão, a irmã pede um carro e Deus não dá. Ah, Deus não me ama. Deus ama sim. Muitas das vezes a pessoa não pode nem receber o carro, porque senão ele vai para o mundo pecar. Ele vai fazer as coisas erradas, ele vai encher o carro de mulher e vai para as baladas, e lá ele pode ainda morrer e perder a sua salvação. Jesus é bom. Jesus primeiro ele vai preparando, vai moldando, vai provando, para ver se a pessoa está preparada para receber a bênção, um carro, uma moto. Mas o povo de Deus primeiramente busca os dons de Deus, busca primeiramente as coisas do Espírito. Tem crente que ele está dividido em seus pensamentos. Será que eu peço a Deus os dons, ou será que eu peço a Deus os bens materiais? Só faz a vontade de Deus, buscar primeiramente o reino de Deus, a tua justiça e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Porque antes de nós falar em oração, Deus já sabe o que está sendo ministrado em nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que nós precisamos da vestimenta. Deus sabe que nós precisamos de se alimentar. Às vezes o irmão mora muito longe, não tem a condição de vir para a igreja. Jesus sabe que ele precisa de um carro. E Jesus abençoa, segundo o querer dele, segundo a vontade dele. Aí o cidadão está lá orando: Senhor, me dá um carro para mim ir para a igreja. O Senhor vai lá e dá para ele um Fusquinha. E ele começa a reclamar: Senhor, mas eu sou dizimista. Eu sou dizimista, Senhor. Não faz isso comigo, não. E começa a murmuração. E de repente ele perde o Fusquinha e não recebe mais nada. Porque é murmurador. Porque é reclamador. Às vezes a pessoa passa tanto tempo orando para casar. Jesus prepara e na hora da revelação de Deus, o cidadão ainda fala: essa daí não. Essa daí é feia demais, Senhor. Eu quero outra. Mas tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus, e a bênção de Deus é perfeita. Para cada panela tem a sua tampa, segundo o querer de Deus. Às vezes o cidadão desespera, casa com a mulher que não é crente, e depois passa a luta e reclama: não era de Deus. Aí agora passou a ser de Deus. Foi rebelde, agora passou a ser de Deus. E muito, se largar a mulher, ou se a mulher largar o homem, não vai conseguir viver só. Satanás tem colocado na mente das pessoas isso aí, ó, que a pessoa consegue viver só, para colocar a pessoa para pecar contra Deus. E quem peca é filho do Satanás, igual nós lemos na palavra de Deus. Satanás, igual diz lá também no Evangelho de João 10:10. Satanás veio senão a matar, roubar e destruir. Ele tem roubado aí a fé de muitos irmãos, tem roubado a comunhão de muitos irmãos, tem roubado a coroa da salvação de muitos irmãos. E Satanás fez Adão e Eva pecar, para que eles viessem perder a comunhão com Deus. E hoje está sendo da mesma maneira. E não está sendo diferente, está sendo até pior. Olha lá no tempo de Noé. O povo só queria pecar contra Deus. Deus mandou o dilúvio. Deu mais uma oportunidade para o povo na terra, através de Noé. E depois os 7, que estavam lá com Noé na arca. Deus deu mais oportunidade e eles povoaram a terra. E o que acontece? Nos dias de hoje, Deus tem dado muitas oportunidades por intermédio de Jesus. Porque Jesus, Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Muitos, em vez de clamar a Jesus, têm pecado contra Deus, adorando imagem de escultura, adorando no seu WhatsApp, a sua novela. Ah, eu não vou para a igreja hoje, porque a minha novela das 9 vai passar. Tem irmãos aqui que quando era do mundo, era um noveleiro de primeiro. Não perdia uma novela. Mas o que acontece? Aí quando converte, quer perder todo o culto. E não pode ser assim diante de Deus. Porque Deus se agrada do nosso esforço.
Quando nós estamos fracos, se nós pedir a Deus, Senhor, vem me fortalecer, fortalece a tua igreja, o Senhor fortalece pela nossa oração. Não porque nós somos bons, porque bom é somente Deus, bom é o Pai. E os crentes também que estão enrolados diante de Deus são os crentes avarentos e os soberbos. Porque o soberbo, ele quer ser melhor do que todo mundo. Só ele que prega melhor, só ele que louva melhor, e ele não está nem aí. E os avarentos são aqueles que, se ele perder R$1, ele está reclamando e já está xingando. Se ele dá para um irmão R$10, para um irmão tomar uma coca, ele começa a murmurar. Ah, mas esses R$10 vão fazer falta lá no meu cofre. Está em pecado contra Deus e é filho do diabo também. Porque ele é avarento. E os avarentos é filho do Satanás. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Os afeminados não herdarão o reino dos céus. Os covardes, os tímidos. Assim como diz lá em Apocalipse 21, versos 8. É o que está escrito lá. E toda a Bíblia sempre nos dá referência que teria um Salvador. De Gênesis e Apocalipse fala de Jesus. Porque Jesus é grande demais. O homem mais valente se chama Jesus. Às vezes aqui na terra, Glória a Deus. Muitos têm medo de apregoar a palavra para uma multidão, ou seja, para um juiz, para um advogado, para quem seja. Mas é só pedir a direção de Deus, o Espírito da sabedoria, para que Deus venha operar. E muitos vai apregoar, igual a antiga igreja que tinha aí. A pessoa chega para apregoar, não começa nem falando de Jesus. Você tem um WhatsApp, você vai para o inferno. Você tem um Instagram, você vai para os infernos. Você tem televisão, você vai para o inferno. Primeiro você vai apresentar Jesus. Você apresenta o que você tem, que é Jesus. Como que o cidadão vai lá na feira vender banana, se nem a banana e nem um pé da banana ele não tem lá na casa dele. Você tem que ter Jesus para você oferecer Jesus. Porque Jesus é bom. Muitos dizem, mas eu tenho Jesus, eu tenho Deus no meu coração. Se alguém diz que tem Deus no coração, então está guardando a doutrina. Quem tem Deus no coração, a doutrina está escrita no coração dele. O povo de Israel dizia que amava a Deus, mas não guardava os mandamentos, não amava seu próximo. Eles gostavam de julgar os outros, matar os outros, mas quando era para o lado deles, eles escondiam debaixo do tapete. Da mesma maneira, hoje há muitos crentes que não está nem aí. E o amor de Deus está aí até hoje. E muitos têm essa oportunidade enquanto a porta está aberta. Imagina quando a perseguição chegar contra a igreja. Muitos crentes vão murmurar, vão reclamar. Mas a porta da igreja agora está fechada. Se eu carregar a minha Bíblia agora debaixo do braço, a qual outrora eu não levava, agora eu vou ser morto. Eu não tenho mais essa oportunidade de carregar a Bíblia debaixo do braço. Tem demônios que lançam seta nas pessoas para não orar, para não jejuar e para não buscar. Porque o trabalho de Satanás é esse: impedir o crente de orar, de jejuar, de buscar a Deus, para que a pessoa venha ficar fraca e venha pecar contra Deus e se transformar em filho de Lúcifer. Lúcifer, ele nos odeia. O Satanás, ele oferece lá, os macumbeiros lá, os dele lá, falando, vai ter um lugarzinho especial para você lá no meu reino, e vai ter mesmo, um sofrimento muito grande. É o que Satanás vem, porque Satanás, ele veio senão a matar, roubar, a destruir, e ele é enganador. E ele tem enganado, ele é a antiga serpente, ele é o grande dragão. Ele é aquele que Jesus pisou na cabeça dele, esmagou. E Jesus é aquele que tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. O nome de Jesus estremece todo o inferno, todo o abismo.
Pelo nome de Jesus, os enfermos são curados. Muitos irmãos até se perguntam, mas por que hoje em dia não está mais acontecendo os milagres, os prodígios? Por causa da incredulidade do povo. Porque o povo só quer hoje pecar e pecar contra Deus. Tem pessoas que vêm na igreja somente para receber o milagre. Fica lá igual aquele povo lá, que queriam fazer Jesus de rei só porque participaram da multiplicação dos pães. Vai para a igreja, recebe a cura, a porta de emprego aberta, e de repente o cidadão vai embora e não volta mais. Satanás está aí matando. Muita gente aí tem levado para o inferno. E Deus sempre tem falado na palavra dele para que nós venhamos orar um pelos outros. Orar um pelos outros não é somente a igreja, um orar pelo outro dentro da igreja, não. Mas é também orar por aqueles que estão lá de fora. Orar por aqueles que estão em eminência, os governadores, prefeitos, para que eles também venham se salvar. Porque é o que Jesus quer. A salvação dos grandes e dos pequenos, daqueles que têm dinheiro, daqueles que não têm. Jesus quer a salvação. Muitas das vezes é melhor a pessoa nem ter dinheiro do que ter, porque muitos têm dinheiro e é soberbo, começa a pisar no irmão. Ah, o irmão está andando de belina, não pode não, seu lindo, compra um carro novo para você, meu filho. Você é dizimista, vende essa belina. Não faz isso não, seu lindo, que comércio. Lá no meu serviço, se eu não me engano, né, o serviço que eu estava trabalhando, a qual eu já pedi demissão hoje. E o que acontece? Toda sexta-feira estava indo lá um pastor mundano, um falso profeta terrível lá. E quando como eu era novato, eles me chamaram lá, falaram, ó, vai ter a reunião e um culto aqui. Eu era novato, aí eu fui. Quando eu chego lá, que eu viro o depósito, está lá o falso profeta com um cofrinho. E ele estava lá orando pelo cofrinho. Agora eu não sei se era o cofrinho da empresa ou se era o cofrinho dele ganhar dinheiro. E eu não sei. Aí tudo, o funcionário lá pediu a palavra de Deus, distorcendo um bocado de negócio, só falando dos bens materiais, que eu faço profeta, só fala nisso. Aí eu pensei comigo, agora ele vai querer orar pelo povo. E o povo estava em si, aí vai ele, nenhum, e vai. A hora que ele chegou em mim, eu fiz assim, não. Aí ele olhou para mim e saiu. E voltou lá para a posição dele. Aí ele começou lá, os que traiu Jesus foi os fariseus, aqueles que andavam com Jesus, e eu percebi que ele estava falando de mim. Aí ele me perguntou, qual é a sua religião? Eu falei, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aí acabou. Na outra sexta-feira, eles foram fazer de novo esse negócio. Me chamaram, eu não fui. E nessa mesma semana, da sexta-feira que ele ia, tinha um cidadão lá, um conferente, que estava com uma dor de dente muito grande. E aí esse conferente foi, pegou um atestado lá de 3 dias, acabou os 3 dias dele, ele foi. E quando foi na sexta-feira lá, o falso profeta lá de novo. Me chamaram, eu não fui. E o conferente com dor no dente estava lá. E eu estava lá arrumando as mercadorias, eles ficam lá com o serviço deles lá, fazendo esses cultos lá deles lá. Acabado. Aí eu fui lá pegar a mercadoria. Quando eu chego lá, está o falso profeta conversando com um conferente que estava com dor de dente. E ele estava com um vidrinho, agora eu não sei se era um vidrinho de dipirona ou se era de antibiótico lá que ele estava orando, abençoando. Aí ele falou para o conferente, deixa eu orar por você, porque ele estava com dor de dente. E orou, e eu pensei, esse negócio vai dar problema. Semana depois, o homem internado no hospital. Por isso que o povo de Deus não pode ficar recebendo oração de gente mundana. Aí, de repente, aí o irmão
dá a cabeça, o falso profeta orar, e de repente os cabelos da cabeça do irmão caem. Porque é dessa maneira, o falso profeta, igreja, ele quer se aparecer. Ele quer ser grande, ele quer ser uma coisa que ele não é. Igual Jesus falou para os fariseus, que eles não eram filhos de Deus, porque eles queriam matar a Jesus. Que se eles fossem filhos de Deus, eles não queriam matar a Jesus. Da mesma maneira o que está acontecendo hoje. Muitos falsos profetas têm se multiplicado. Muitas igrejas que não pregam mais doutrina têm crescido, têm se espalhado pelo mundo. E assim tem acontecido. Tem igreja para todo tipo de gosto. Para aqueles que gostam do cabelo pintado, é do moicana lá na cabeça, da taturana na cabeça. Fica quieto, né? Quando eu me converti, igreja, o que acontece? Eu gostava muito era daquela taturana na cabeça que ficava bem grandona. Que coisa feia. Aí Jesus chegou e transformou. Porque Jesus, ele é bom. Jesus tira nós do lodo, do charco, do pecado, e faz nós uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem a qual não anda mais segundo a vontade da carne. Porque a carne só quer pecar contra Deus, só quer fazer as coisas erradas, as coisas mundanas. Mas o Espírito Santo de Deus sempre nos guia para fazer as coisas certas. A Bíblia diz que quem é justo que se justifique mais ainda. E quem é injusto vai ser mais injusto ainda. Quem é santo vai se santificar mais ainda. E quem é impuro vai ser mais impuro ainda. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas estão tomando a Santa Ceia em pecado, estão se dando mal, estão desviando. A Bíblia diz que antes de tomar a Santa Ceia, tem que se analisar a si mesmo. Ou seja, dos pés à cabeça. Para ver o que está acontecendo. Para se consertar, para ser participante do corpo de Cristo. Muitos por aí pensam, não, é só um pãozinho. Não, aquilo ali é só um vinzinho. Isso aí não é nada não. Esses crentes lá oram lá, mas não acontece nada não. E eles é tão soberbo e ignorante que não deixa nós participar. Mas eles não sabem que na igreja de doutrina, aquele pequeno pão agora se transforma na carne de Jesus. Que aquele suco da uva é transformado no sangue de Jesus. E quem tomar indignamente, as mãos de Deus vai pesar sobre ele. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Essas igrejas mundanas têm dado a Santa Ceia para as pessoas de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que na casa de Deus tem que ser com ordem e decência. Na casa de Deus tem que ser tudo correto, tudo certinho, para nós entrar no céu. Largando todo o pecado. Aquilo a qual nós praticávamos lá no mundo, não é para nós ficar pensando naquilo lá mais não. Porque tem pessoas que estão na igreja e estão almejando estar lá no mundo ao mesmo tempo. Está na igreja, mas a cabeça está lá fora no dinheiro. Se pudesse, estava lá. Mas Jesus nos dá o livre-arbítrio. Ou você serve a Deus de coração, ou você não serve a Deus. Porque Jesus, ele não obriga ninguém. Ele não pega um chicote e nos obriga não. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos deu a oportunidade, nos chamou e nós aceitamos. Essa é a verdade. Porque se alguém vem para a casa de Deus, está guardando a doutrina por força, esse não ama a Deus de verdade. Porque aquele que ama a Deus, ninguém obriga ele a nada. Mas ele faz é por amor a Deus. Porque ninguém obrigou Jesus a morrer na cruz do Calvário. Ninguém obrigou. Mas ele fez por livre e espontânea vontade. Da mesma maneira tem que ser nós. Por livre e espontânea vontade para servir a Deus. Porque Jesus, ele é bom, Jesus é grande, Jesus dá oportunidade de salvação para cada um de nós.
Mas hoje em dia não, as pessoas querem entrar no céu de qualquer maneira, fumando, bebendo, praticando pecado. Se você falar para um bêbado que ele vai para os infernos, ele vai achar ruim e ele vai querer até te bater. Muitas das vezes, se for um desviado, às vezes ele vai até concordar, é verdade. Aquele que teme a Deus, porque muitos não temem a Deus, se você falar, puxa ruim. Um certo dia nós estávamos evangelizando tudo, aí o irmão pegou e perguntou lá para o cidadão lá, falando lá, perguntando se ele tinha pecado. O cidadão disse que não tinha pecado. Mas é engraçado, né? Mas todos nós temos pecado. Todos nós temos, todos nós erramos todo dia, todo momento. Se nós temos um pensamento mal do irmão, já pecou. É igual a Bíblia diz, quando nós pensamos em fazer o bem, o mal nós já fizemos. É o que tem acontecido hoje. Mas que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Eu não sou pregador, glória a Deus, mas o Espírito Santo de Deus é pregador. O crente, ele não faz teologia, não faz estudo para pregar a palavra, não. Mas o crente coloca o joelho no chão, a boca, e pede a Deus misericórdia, para que Deus venha usar segundo o querer dele. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, igreja? Por revelação. Glória a Deus, dizendo assim: Senhor Jesus, revela ainda o mais profundo, o escondido, pelo teu doce e poderoso Espírito Santo. Exalta o Rei Jesus, igreja, com as palmas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem um irmão, ele está aqui no nosso meio. Eu vi esse irmão, glória a Deus, já tem, não sei se foi ontem ou se foi ontem. Eu vi esse irmão em uma grande distribuidora e esse irmão estava bebendo e estava muito embriagado. O senhor manda falar para esse irmão vigiar. Glória a Deus. É um irmão. Glória a Deus. Cadê o irmão? Conto 1. Conto 2. Glória a Deus. Conto 3. Eu lavo as minhas mãos. Glória a Deus. Eu só conto isso aí. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana. Vai chegar uma situação aqui na vida de uma irmã para que ela venha negar a Jesus. Mas o Senhor manda falar que o Senhor vai te dar sabedoria. A nossa irmã Rosiane recebe em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado, santo é o nome do nosso Criador Jesus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, glória a Deus. O nosso irmão limpo, ele iria escorregar na sala da casa dele, mas Jesus está colocando as mãos e dando livramento. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero perguntar se tem algum vaso de Deus liberado neste ministério para orar pelos dons de revelação. Glória a Deus. Vamos receber a obreira da casa de Deus, Manavaís. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar assim? Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, confirma, Senhor, a vossa revelação pelo vosso Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o meu esposo que ele vai te surpreender e o Senhor é contigo. Recebe. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem mais algum irmão? Glória a Deus. Conto 1, 2, 3. Amém. Louvado é o nome de Jesus. Exalta Jesus. Glória a Deus. Vamos saudar os nossos irmãos ouvintes, dizendo a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Jesus. Tem algum irmão para contar uma bênção, um livramento? Glória a Deus. Ponto 1.
2, 3, amém. Glória a Deus. Peço que a igreja coloque de pé. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus pelo nosso irmão Antônio, glória a Deus, pelos enfermos, para que Jesus venha ter misericórdia. Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, Tuas mãos potentes, Senhor da glória. Visita agora, Jesus, o nosso irmão Antônio, Senhor. Passará agora sobre ele, Jesus, Tuas mãos de poder e glória, repreendendo a enfermidade, Senhor Deus e Pai. Eu não sei, Jesus, o que Teu servo tem, meu Deus querido, mas quem me destrói lá, meu Deus, a enfermidade. Visita, Jesus, a nossa irmã Kaline, visita o nosso irmão Valdir, Senhor, visita aquela família lá, meu Pai, pelo Teu nome grande, pelo Teu nome santo, a cada irmão, a cada irmã, Jesus, que se encontra enfermo com alguma enfermidade, meu Deus, que venha sumir, que venha desaparecer, pelo nome grande, pelo nome santo e máximo de Jesus. Venha operar, meu Deus do céu. Vem Cristo Senhor, vem Cristo Mestre, vem operar, Jesus que é santo. Meu Deus, visita, meu Pai, as causas judiciais deste irmão, Senhor Deus e Pai. Visita, Senhor Deus, os solteiros, ó Pai. Prepara, Senhor Deus, para aqueles que querem casar, Senhor, uma esposa, Senhor da glória. Abençoa nosso irmão Olimpo, abençoa Jesus querido, evangelista Fabrício, a cada um, meu Deus amado, porque grande e santo és Tu, grande, santo e poderoso é o Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão desempregados, ó meu Pai, entrando, Senhor Jesus, com a providência, meu Deus, do socorro financeiro, meu Deus do céu, as vidas conjugais, abençoa, Senhor Deus, as vidas emocionais, meu Pai, venha tocar, venha abençoar, Senhor Deus, a cada vida sentimental, essa pessoa, Jesus, que pensa, meu Pai, que nunca vai ser feliz, que ela venha ser feliz agora, meu Deus do céu, que o tranca-rua, meu Deus, que tem, meu Deus, fechar a porta do desemprego, que venha ser repreendido agora, Jesus, meu Deus do céu, que essa pombagira do inferno, meu Deus, que quer destruir esse casamento, essa vida sentimental, que vem agora, meu Pai, cair por terra pelo nome máximo de Jesus Cristo. Destrói, Senhor amado, os males agora, em nome de Jesus, Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Final do culto. Quero convidar aqui o pastor Luquinha, glória a Deus, juntamente, glória a Deus, comigo para nós orar, com imposição de mãos aqui com óleo da unção. Então vamos despedir, glória a Deus, com a paz do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus e com a paz do Senhor Jesus. Com grandes instrumentos, meu Pai amado, dos teus dons, das suas revelações, Deus nome máximo e poderoso do Senhor, amém.